Oi, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência usando desodorantes naturais. Esse tema de vídeo foi o pedido de uma de vocês e eu já falei algumas vezes que eu tenho usado desodorantes naturais, já falei o que eu acho de alguns deles. Eu sei que é um tema que cada vez mais tem gente se interessando, procurando, indo atrás. Então nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, porque também é uma coisa que eu sei que deixa muita gente insegura. Pra quem não sabe, geralmente os desodorantes naturais, eles são só desodorantes. Diferente dos desodorantes tradicionais, que a gente chama de desodorante, mas na verdade são antitranspirantes. Ou seja, quando você usa um antitranspirante, você praticamente não transpira, né? Você não sente a transpiração. E quando você usa um desodorante, você transpira normalmente, porém, essa transpiração não fede. Você não fica com... De subaqueira. Subaqueira é uma coisa que eu nunca falei, eu sempre falei CC. Ou seja, o desodorante tira o cheiro ruim, o antitranspirante, além de tirar o cheiro ruim, ele também bloqueia a sua transpiração. Durante 1 milhão de anos, sei lá, 30, eu usei o desodorante antitranspirante normal, que eu comprava na farmácia, tinha minhas marcas favoritas. Mais de uns anos pra cá, eu comecei a ler alguns estudos e alguns artigos de pessoas que desaconselhavam o uso de antitranspirantes. Vi também alguns casos em que médicos de mulheres que tiveram câncer de mama aconselhavam essas mulheres a não usar desodorante antitranspirante. E aí esse negócio, eu comecei a ficar curiosa, comecei a ficar tipo, gente, mas por quê? Será que faz mal e tal? Pra resumir, gente, o que acontece? Os antitranspirantes, eles contêm alumínio, sais de alumínio. E os sais de alumínio, eles têm moléculas muito pequenininhas que elas são absorvidas pelo nosso corpo e elas podem ir parar na nossa corrente sanguínea. E essa absorção está associada, de acordo com alguns estudos. Isso é super polêmico, eu sei que não é nada comprovado, tem gente que diz que tem gente que diz que não é, então eu tô falando dessa corrente que acredita nisso, que é associada a doenças inflamatórias, doenças autoimunes, inclusive ao câncer. Não é nada comprovado, tem gente que fala que é uma bobagem, que não tem nada disso, mas gente, pelo sim, pelo não, eu falei, que me custa, né, usar um que não tem esse negócio? E aí eu fui atrás dos desodorantes naturais. Não tive nenhum caso de doença, indicação médica, nada disso, foi pura curiosidade, tipo assim, não faz mal usar o outro, teoricamente, né? E esse dizem que pode fazer mal, então eu vou procurar a versão que obviamente faz o menos mal possível pro meu organismo, vou buscar uma versão sem sal de alumínio. E aí, logo na minha primeira experiência com o desodorante natural, eu fui entender, né, o que a tal ausência dos sais de alumínio significava na prática. E como ele não tem o sal de alumínio, ele te deixa transpirar. E depois de uma vida inteira sem transpirar, usando desodorante, né, antitranspirante, é muito esquisito, de repente, você produzir suor. E eu lembro que na época, eu não sei nem que ano foi, mas assim, foi em pleno verão, então assim, cara, eu passava cada perrengue, suava horrores, horrores, horrores. Suava cheirosinho, nada fedia. Mas eu suava pra caramba, gente, porque eu acho também que comigo aconteceu uma coisa que foi, tipo assim, meio que um efeito rebote, sabe assim? Depois de anos bloqueando aquilo, quando eu parei de passar e eu podia transpirar, eu acho que eu transpirei muito mais do que o normal. Por que eu digo isso? Porque já tem um tempo que eu faço isso, acho que uns 2 anos, 1 ano e meio, não sei, já tem um tempo já que eu tô fazendo isso. E agora eu não sinto mais isso, independente da temperatura que tá fazendo. Então, a impressão que eu tenho é que, de início, meu corpo estranhou. Virou uma pizzaria. Não, gente, eu chegava nos lugares, tipo, a primeira coisa, sabe, assim, um dia de muito calor. Chegava em algum lugar, antes de fazer qualquer coisa, eu ia no banheiro, pegava papel, punha aqui embaixo, prendia, ficava assim um pouquinho. Agora deu. Eu tirava e jogava fora. Porque eu transpirava muito, 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 assim, era surreal. E por um lado, a gente tá meio que acostumado a achar isso uma vergonha, mas é uma coisa natural do nosso corpo, caramba, sabe? Então, assim, não tem que ficar azedando e zoando alguém porque tá com pizza. Todo mundo transpira, normal. O errado é não transpirar. Então, enfim, fica aí esse berro. Mas as pessoas transpiram em regiões diferentes. Umas pessoas transpiram pela mão, outras pessoas transpiram... Não, aí tem vários casos, mas eu digo o seguinte, transpirar é uma função natural do nosso corpo, né, para equilíbrio de temperatura. Tá quente, a gente transpira para dar uma... Arrefecida. Uma quê? Arrefecida. Arrefecida? Nossa, que palavra. Então, eu ia falar uma esfriada.
Então é super natural, não é questão de não precisa ter vergonha, não precisa de nada, mas a gente é habituado a ter vergonha de suor, né, gente? Então vai saber. Eu tinha vergonha, botava os trem aqui, depois ia fazer meu rolê. Nessa época também eu aprendi a privilegiar tecidos naturais, então quando eu tô usando algodão, eu transpiro muito menos do que quando eu tô usando poliéster. Peguei birra de várias roupas que eu tinha que me faziam transpirar horrores, porque elas eram de poliéster. Poliéster é plástico, óbvio que você vai transpirar horrores, né? Fui aprendendo esse tipo de coisa também, mas depois de um tempo meu organismo parece que ele se equilibrou. Hoje em dia pode estar o calor que for, que eu não sinto que eu transpiro em excesso, apenas o normal, não me incomoda, não fico mais catando folhinha e botando embaixo do braço. E também aprendi que eu tenho alguns desodorantes favoritos. Vou mostrar 3 aqui pra vocês, dos que eu já usei. Já apareceram alguns outros em outros vídeos aqui no canal, em vídeos de favoritos, essas coisas assim. Depois de todo esse tempo que eu tô usando, eu acho que tem que testar, porque tem alguns que funcionam melhor do que outros. E tem alguns que, por pura questão de prática mesmo, podem funcionar melhor para algumas pessoas do que para outras. O desodorante que deu mais certo para mim, assim, no início, é de uma linha que chama Bonnie Natural. Comprei no supermercado por acaso, tava passando, vi no supermercado que eu compro sempre. Eu falei, gente, que louco, tem um desodorante natural aqui, deixa eu testar. Por que eu gostava dele? Porque ele era um spray. Obviamente não era aerosol, né? Mas é um sprayzinho, assim, normal, uma aguinha que saía. E era muito prático de aplicar, eu aplicava, deixava secar um pouquinho e beleza, bola pra frente. Funcionava super, não sentia que meu corpo transpirava em excesso com ele. Inclusive, foi nessa época dele que eu achei que o meu corpo deu uma regulada, assim, que foi muito legal. E também não tive nenhuma questão de odores, de feder, de TCC, subaqueira. A gente podia falar, eu defini uma palavra pra falar isso. Vale dizer que eu nunca fui uma pessoa que tinha problemas com isso. Tipo, tem gente que compra o desodorante mais potente da farmácia, sei lá. Eu nunca fui isso. Eu comprava um desodorante normal. Nunca senti que eu incomodei ninguém com o meu cheiro. Então, assim, também isso não era uma questão pra mim, sabe? De ter medo de ficar fedida, sei lá, passando pro desodorante natural, porque eu nunca tive problemas com isso, sempre um desodorante normal resolvia meu rolê. Depois, eu fiquei muito curiosa, porque toda vez que eu falava de desodorante natural, todo mundo falava, Lu, compra o da Pedra, compra o da Pedra, compra o da Pedra. Comprei o da Pedra. Essa marca chama Cristal, isso aqui é uma pedra, não tem líquido aqui, tá? Ele é só uma pedra dentro de uma embalagem plástica. Como que você usa? Abre a torneira, molha isso aqui assim, e aí você passa, entendeu? A aguinha que fica aqui. Funciona super. Do mesmo jeito que do outro, não fede, mas também não tira transpiração, não sei o quê. Uma outra coisa interessante de falar desse desodorante aqui é que ele custou, sei lá, $9 na época. E ele dizem que dura um ano e meio, dependendo. E realmente, gente, eu acredito porque, sei lá, deve ter uns 4 meses que eu tô usando isso daqui. E tá inteiro, vocês estão entendendo que tem pedra até aqui? Ela vai gastando à medida que você for usando, você vai subindo ela por aqui. Enfim, surreal, durabilidade incrível. Pensa, você vai gastar R$50 de desodorante para um ano e meio. É super econômico também, né? Ele vende no Brasil, você consegue comprar na internet, custa isso, R$49, R$50. E a durabilidade dele é incrível. Quando eu fui ler aqui atrás o que é essa pedra, tá escrito que é Potassium Alum. Alum é de alumínio. Quê? Enganada! E aí eu fui ver qual que é a diferença. Qual que é a diferença desse... Eu não sei como é que traduz isso, tá? É um composto químico. Ele não é um sal de alumínio, que é aquele alumínio que tem a molécula pequenininha que consegue entrar na sua corrente sanguínea. O alumínio dos desodorantes tradicionais, dos antitranspirantes, é difícil parar de falar de desodorante, né? O alumínio do antitranspirante, ele forma tipo uma camadinha externa que impede que a sua pele transpire, né? Então ele bloqueia. Muita gente fala, inclusive, que isso pode entupir as glândulas, enfim. Esse daqui não forma isso, por isso que ele te deixa transpirar. O que ele faz é interagir com as bactérias que provocam o odor, o cheiro característico e eliminar esses odores, entende? Então é diferente, ele não tem a parte ruim das outras moléculas de alumínio, mas ele é um tipo de alumínio, o que é muito louco. Eu fiquei meio tipo, quando eu descobri, eu quis até ler a respeito um pouco mais, mas fez sentido a explicação que eu encontrei. Ele não tem a parte negativa, né? Essa pedra, ela é bem pesada, então quando eu ia viajar, eu ficava com preguiça de levar esse negócio. E aí, depois, numa outra viagem, eu achei a versão Rolon, da mesma marca, que não é a pedra. Esse é um Rolon tradicional. Ele é um creminho, tá vendo? Um Rolon, não é a pedra. A composição dele tem
o mesmo nananã, potassium, alum de lá, mas também tem outras coisas. Ácido benzoico, tem gluconato, vou traduzir assim, sei lá, de zinco, enfim, e outras coisas. São tipo 5 ingredientes diferentes. Não tem os sais de alumínio que fazem mal, muito prático, muito tranquilo de usar. Confesso que às vezes eu uso mais esse do que o outro, quando ele tá no meu banheiro, quando eu não tô viajando. Porque eu tenho preguiça de ficar molhando a pedrinha. Porque pinga, porque às vezes eu molho de mais, às vezes eu molho de menos. Saudades do meu outro, do Boni natural lá, que era só fazer tss, tss, e resolvia. Então, por isso que eu falo que não tem um específico que é o melhor, sabe? Vai muito do seu uso. Eu sou meio chata. Então também rola essa adaptação aí que é um pouco diferente. Eu usava desodorante que era só espirrar, então o outro que é só espirrar pra mim é muito mais fácil, muito mais natural, já tava na minha rotina, né? Bom, mas uma outra coisa que é muito mais fácil, muito mais barata de ser usada e que eu também usei durante um bom tempo, logo no início, assim, antes de eu comprar especificamente um desodorante natural, foi leite de magnésia. Isso daqui, gente, quando eu era criança, meus pais, acho que alguém tinha alguma alergia a alguma coisa, perfume, sei lá. Eu sei que meus pais faziam o próprio desodorante em casa com isso daqui, colocavam numa embalagenzinha antiga de desodorante, era isso que eles usavam. Fiquei com isso na cabeça, depois fui ler um pouco a respeito, e aí quando eu quis parar de usar os desodorantes, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu comprei esse potinho, tem um maior, mas eu acho pouco prático pra deixar no banheiro, eu prefiro comprar esse menor. E aí você pode passar ou com a mão, coloca na sua mão, passa, espera secar, ou você pode colocar numa outra embalagem, ou passar num paninho, no algodão, enfim, no que você quiser, ou ainda fazer uma coisa que eu fiz uma vez e que foi super legal, que eu coloquei, sei lá, 80% disso daqui, 20% de um óleo qualquer, assim, gostosinho, cheiroso, e aí balancei bem e eu usava isso. Então tinha um cheirinho gostoso do meu óleo, sei lá, um óleo de lavanda, de camomila, não sei, um óleo cheiroso, gente, que eu tinha em casa. Esse daqui e o leite de magnésia me dava o rolê da proteção contra os odores. Então ainda tinha meio que aquele sensorial do antitranspirante tradicional, né, que tem um cheirinho gostoso. Funciona super bem, gente, isso daqui custa tipo R$9, eu acho, na farmácia. Se quiser fazer isso, pode comprar o potão maior, que deve ser mais econômico ainda, e aí coloca num outro potinho, mistura com óleo, que eu acho que é uma ideia super boa, e super funciona. Eu conheço muita gente que usa isso. A única coisa pra mim é que às vezes é chata, é que ele pode manchar a sua roupa, então tem que deixar secar bem. E eu acho que é muito legal misturar ele com alguma outra coisa, porque daí ele fica um pouquinho mais diluído, e aí a chance de manchar a sua roupa, principalmente se for roupa escura, é um pouco menor. Mas também funciona pra caramba. Isso aí que toma pra dor no estômago, é isso? Indicado como um laxante suave para o tratamento de prisão de ventre ocasional e como antiácido para alívio de azia e excesso de acidez do estômago. Engraçado que eles não vendem como, né, pra passar, enfim. Mas se você pode tomar, passar no braço então. Exato, posso pôr dentro do meu estômago, pode ser absorvido pelo meu estômago, pode ser absorvido pela minha axila. Não sei, tá, gente? Procurem seu médico, consulte o dermatologista. Eu tô só falando uma coisa que eu uso, que é uma coisa meio tradicional lá de casa. Esses são os 3 desodorantes que eu tenho em casa atualmente, que eu fico variando dependendo do dia, da minha necessidade, da minha paciência. Se você conhece algum outro, me conta aqui embaixo qual é. E se você também tem alguma experiência com algum tipo de desodorante natural, de um tipo diferente, me conta também pra eu poder conhecer. Eu adoro as dicas de vocês, eu só fui conhecer esse da pedra porque vocês me passaram, então não deixem de me contar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com aquela sua amiga que tá nessa vibe natural. Um beijo e até a próxima!